Oi, hoje eu vou trazer alguns apontamentos do texto base, o que é o método Paulo Freire, de Carlos Rodrigues Brandão. Peguei um apontamento do capítulo O Trabalho da Fala, que diz o seguinte: um método de educação construído em cima da ideia de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre parte de cada um no outro, não poderia começar com o educador trazendo pronto do seu mundo e do seu próprio saber. E um segundo trecho, que é o seguinte: ninguém se educa sozinho, porque educar é uma tarefa de troca entre pessoas. Se não pode ser nunca feito por um sujeito isolado. Ou seja, a gente fala bastante sobre isso, né? Diálogos, com discussões, que as pessoas aprendem muito mais dessa maneira, aplicando um conteúdo, a troca de conhecimentos, do que somente um professor chegar, aplicar o conteúdo dele, o aluno prestar atenção nele, não dar sua opinião, não ouvir opiniões de outras pessoas de volta. Então, o trabalho da fala, que é um dos métodos de Paulo Freire, é de extrema importância e deve ser pensado em todas as aulas, em vários métodos. O texto base também traz um exemplo muito bom sobre a aplicação da aula na alfabetização, que é um operário chegando depois de uma longa jornada de trabalho, chega na sala de aula e tem que ficar repetindo durante toda a noite. Frases como o exemplo que o próprio texto base trouxe: Eva viu a uva, a ave é do Ivo, o Ivo vai para a roça. O método de alfabetização ele foi implantado, ele funcionou e dessa maneira ele permaneceu até os dias de hoje. Mas pensando como os outros textos base, uma aula para adultos, depois de um longo dia de trabalho, chega em sala, tem que ficar repetindo frases que para eles são vagas. Pode até repercutir em um resultado, né? Que vemos aí que é um método de alfabetização que se prolonga por um longo período. Mas será que aquilo vai trazer vontade para um aluno adulto que já trabalhou o dia inteiro, de querer continuar na aula, de querer aprender? Será que ele vai criar um gosto por aquilo? A minha opinião é que não. Creio que seja por isso que muitas aulas devem ser pensadas, ainda mais nesse caso que trabalhar com os adultos. Eu fiz um estudo há um tempo atrás e a taxa de evasão em escolas é muito alta. Será que não é por causa disso? Questão da forma como a aula é aplicada, os métodos que são utilizados? No capítulo O Trabalho sobre a Fala, as palavras geradoras, vimos que fazem uma espécie de trabalho de campo, com conversações, eles vão até as pessoas, conversam, estudam a forma como eles falam, como é o seu dia, como é dada o aprendizado entre eles, os mais novos que aprendem com os mais velhos, e diversas outras coisas. E tem um trecho nesse capítulo que diz o seguinte: quando o solitário criador de uma cartilha de alfabetização escolhe as palavras guia para o ensino da leitura, ele lança mão de critérios puramente linguísticos, que submete aos pedagógicos. Pode ser até que use critérios afetivos, mas sempre eles serão os seus pessoais. E é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, né? Sobre o método ter sido criado, os bons resultados, e continuou. Porém, nesse exemplo que o trecho trouxe, que o texto base traz, né? Sobre estudo de campo, repensar os métodos para a alfabetização, traria resultados melhores do que colocar essas palavras vagas, que muitas vezes, dependendo do local onde eles vão aplicar, aqui no texto, creio eu que seja mais pelo jeito da fala, são pessoas de interior, pessoas bem simples. Então, será que chegar lá com um texto rebuscado, ou palavra, uma frase vazia, com repetições, iria surtir um bom resultado? Provavelmente não. Por isso que eu digo que o melhor método é aquele aonde você consegue juntar um pouco de cada e conseguir aplicar ele no seu método como professor. Por quê? A gente sabe que a aula tem que ser pensada, toda uma sala, em cada aluno específico, que tem que ser bastante elaborada, que tem que fazer bons resultados e, obviamente, tem que seguir os documentos. Só que como fazer isso com a realidade em que a gente vive? É extremamente complicado. A gente tem carga horária pesada, longa, salas extremamente cheias. Então, por que eu penso no fato de juntar um pouco de cada método para aplicar a sua aula? Dessa forma, você consegue chegar em vários alunos, usando um pouquinho de cada método. Esse método funciona com uma pessoa, mas não funciona com outra. Então, eu vou usar esse método para atingir aquele, mas usar um pouco do outro método também vou atingir aluno X e aluno Y.
Então, o meu pensamento é esse, que você conseguindo aplicar a sua aula com um pouco de cada método, o resultado pode ser mais satisfatório.